Olá, juntos de novo para mais um estudo no livro do Apocalipse e hoje vamos falar sobre o capítulo 13. Eu vou ler a versão que tenho. Diz: Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo e língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fogo à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. No capítulo anterior, eu mencionei que a frase que aparece em muitas versões agora, que é "e eu pus-me sobre a areia do mar", pertence ao capítulo anterior, mas que o verbo deve ser na terceira pessoa do singular para se referir ao dragão e não a João. Neste capítulo agora, o autor descreve de que forma o dragão continua a perseguir os crentes. Por isso, ele usa 2 imagens. E estas imagens são denominadas de bestas. Um termo que em grego se refere a uma fera ou um animal selvagem. Em alguns textos, por exemplo, clássicos, o termo era usado para pessoas que tinham um comportamento brutal ou de brutalidade. Por exemplo, Apolónio de Tiana chamou Nero de a besta, tendo em mente, certamente, um animal selvagem com garras e dentes carnívoros, como os de leão ou de leopardo. Portanto, falar destas bestas, uma que sobe do mar e outra da terra, é falar de pessoas que praticam a brutalidade. João continua a apresentar as personagens do seu livro com base no texto de Daniel, capítulo 7, como nós temos vindo a referir, mas com algumas diferenças. Em Daniel, por exemplo, aparecem 4 bestas, um leão com asas de águia, um urso,
um leopardo com 4 asas e um animal com dentes de ferro e 10 chifres. E este último animal, de acordo com o texto de Daniel, perseguiria os santos durante 3 anos e meio. A realidade é que a tradição judaica identificava o 4º animal com Roma. E por isso João agora junta numa só besta os elementos tirados de Daniel 7, quando refere que esta besta tem 10 chifres e é semelhante ao leopardo, tem pés de urso, tem boca como de leão. Entretanto, acrescenta 7 cabeças, com nome de blasfémia, e em cada chifre, ao mesmo tempo, havia um diadema. Portanto, enquanto em Daniel as 4 bestas representam 4 impérios, João coloca tudo num império só, o Império de Roma. O território que Roma conquistou foi, certamente, todo a partir do mar. Todas as margens do Mediterrâneo estavam sob o domínio de Roma. Por isso, não é de admirar que João veja a besta a subir do mar, isto é, a partir do mar. Os romanos possuíam uma das mais poderosas frotas navais, constituídas de triremes ou quadriremes e até também de quinqueremes, portanto, barcos que tinham vários escalões ou várias posições de remos. Além disso, eles transportavam soldados conhecidos pela sua eficácia e pela sua ferocidade quando abatiam o inimigo. Portanto, esta imagem de a besta que vem exatamente do mar, ou que sobe do mar, provavelmente para ir para a terra, é representada efetivamente desta forma. Agora, o que João não quer deixar ficar no esquecimento é que o poder que os romanos tinham foi-lhes dado pelo dragão, isto é, por Satanás. João quer que os seus leitores entendam que por detrás de todo o poder opressor e esmagador dos povos estava, efetivamente, o poder maligno. O final do versículo 2, por exemplo, diz: "E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade." Isto é, o poder que Roma ou que o exército romano adquire só pode estar associado exatamente à destruição. Reparemos no uso enfático do pronome seu. O seu poder, o seu trono. A questão do trono é capaz até de explicar porque é que em textos anteriores nós líamos, no capítulo 2, que a cidade de Pérgamo era onde estava o trono de Satanás. Capítulo 2, versículo 13. Por fim, a própria palavra autoridade que nós temos aqui no final pode ter o sentido de capacidade ou até mesmo competência. Satanás capacita os seus súbditos a fazerem aquilo que ele próprio quer. Desta forma, o ser humano torna-se seu representante. Em termos concretos, poderíamos ver até que desde César começou a haver uma certa influência de forças misteriosas para o seu sucesso, conforme alguns entendiam naquela altura, que mais tarde, inclusive, levou à sua divinização. Por exemplo, Virgílio, nas suas Éclogas, já representa Otávio com feições de um deus. Por outro lado, as moedas que circulavam na parte oriental do Mediterrâneo apresentavam Calígula com um halo do deus Sol, o Hélio, e Nero também era representado nas moedas que ele mandou cunhar como Apolo. Não podemos esquecer, por exemplo, que Domiciano mandava publicar as suas ordens com as palavras: "O nosso Senhor e Deus ordena que se faça o seguinte." E isto nós encontramos exatamente nos textos de Suetónio, quando ele escreveu sobre Domiciano. Portanto, este imperador exigia que o tratassem por Senhor e Deus. E é isso que João quer que os crentes em Cristo saibam, que
as forças malignas estavam encarnadas, por assim dizer, na besta, isto é, nesta potência militar romana. Isto leva-nos a pensar que, através do curso da história, o fenómeno do Império Pagão desumanizado e cruel, infelizmente, não terminou com o declínio e o desaparecimento de Roma. Pelo contrário, parece que esta força maligna continua até aos nossos dias. E é isso que João quer que nós entendamos do seu texto. O versículo 3 será provavelmente uma alusão até a Nero e à crise política e militar que surgiu principalmente nos anos 68 e 69. Desde o Principado de Tibério, que a nova religião tinha sido considerada religio ilícita, portanto, religião ilícita. No tempo de Nero, que reinou, ou pelo menos foi imperador entre os anos 54 e 68, acontece o incêndio de Roma, como nós já sabemos. E esse incêndio foi aproveitado para que houvesse acusações aos cristãos. E que certamente esta acusação aos cristãos no tempo de Nero, em que ele inclusive utilizou muitos dos cristãos para servirem de archotes nas ruas, mas as acusações também caem sobre Nero, de acordo com alguns historiadores da época, mas esta acusação feita aos cristãos foi, por assim dizer, um precedente para futuras perseguições, ainda que essas perseguições tivessem sido locais. No entanto, este imperador, Nero, caiu em desgraça perante o Senado, até porque ele teve várias atitudes e vários atos que praticou contra pessoas, inclusive da sua própria família, quando mandou matar, por exemplo, também a sua mãe, ou quando matou uma das suas mulheres que estava grávida aos pontapés. E portanto, perante estes atos de Nero, o Senado começou a retirar a sua confiança nele. E Nero acabou por ficar só. Entretanto, no dia 9 de junho de 68, Nero apareceu morto. Alguns dizem que ele se suicidou, outros dizem que foi que ele pediu a um liberto que o matasse. E assim, com a morte de Nero, surgiu a crise na escolha do novo príncipe. E esta situação pareceu, no fundo, ou que parece quase aquilo que nós encontramos no versículo 3, aquela ferida mortal ou aquela ferida de morte, porque nesta altura 3 comandantes do exército reclamaram o título de príncipe para serem então imperadores. Cada um estava na sua região, portanto distante de Roma, e eles começaram a dirigir-se então para Itália e para Roma para tomarem o poder. O primeiro foi Galba, que exerceu apenas a função de imperador durante 7 meses, porque Otão, com a guarda pretoriana, chegou ali e acabou por destronar Galba e tomou ele o poder. Entretanto, Vitélio também se dirige para a Itália para assumir o império. E quando ele chega perto de Roma, eis que Otão o confronta, mas não consegue vencer o exército de Vitélio, que acabou por morrer. O Senado acabou por nomear Vespasiano como príncipe e imperador de Roma. Este tinha sido enviado por Nero para reprimir uma revolta que tinha surgido na Judeia e que já durava há alguns anos. Entretanto, Vespasiano deixa Tito a comandar as tropas na Judeia para combater aquela revolta, e cuja luta terminou precisamente no ano 70 com a destruição de Jerusalém, e enquanto Vespasiano vai então para Roma tomar o poder. E tudo isto parecia quase o fim do mundo. Entretanto, surgem rumores de que afinal Nero não tinha morrido, ou que morrera, mas voltaria à vida. E durante estes governos, tanto de Vespasiano, como também depois de Tito e até Domiciano, surgiram vários elementos que se intitulavam como Nero ressuscitado.
E parece que esta ideia surge aqui no nosso texto. Mas o facto é que Roma se compôs da crise que viveu e voltou a ser a ameaça terrível para os cristãos. Não podemos esquecer que Vespasiano ficou com a fama de homem avarento devido à forma como ele arrecadava dinheiro para o Estado, utilizando todos os meios possíveis e imagináveis. Portanto, de modo que ele, de facto, ficou a ser conhecido como um homem também horrível. Tito também ficou conhecido entre os judeus como o destruidor de Jerusalém, e na sua destruição ele acabou por matar tantos judeus e espalhá-los inclusive pela cidade quando ela foi destruída. Domiciano, quando tomou o poder, que ele é irmão de Tito, filho de Vespasiano, ele então acentuou a sua natural inclinação para o despotismo, sim, e isto certamente também não agradou a muita gente, mas é com este ato de Domiciano que nós acabamos por encontrar exatamente esta reviravolta no Império Romano. Portanto, tudo isto contribuiu para que a besta, no fundo, fosse admirada, pois dava a ideia de que ela tinha sido ferida mortalmente, mas que agora ela estava curada da sua ferida. E parece que, por ironia, João escreve que toda a terra começou a seguir a besta e a adorar o dragão. Ao mesmo tempo, as perguntas retóricas que João faz dão-nos a ideia de que ninguém se assemelha à besta nem consegue fazer-lhe frente. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isto é o que as pessoas realmente diziam. Achavam que Roma seria invencível e que jamais as pessoas poderiam fazer frente a Roma. Com o poder que adquirira, a besta podia fazer, afinal, o que quisesse. E exigir a adoração da sua pessoa era o que mais havia da parte do imperador. Roma até podia admitir a existência de outros deuses, mas não admitia que a sua pessoa não fosse adorada. Quem se recusasse a prestar as honras divinas ao imperador corria sérios riscos de vida. A perseguição, portanto, aos crentes gentios era feita porque, na sua confissão de fé, eles diziam exatamente o seguinte: renuncio a ti, Satanás, com toda a tua pompa e esplendor. Ora, com esta confissão, eles estavam a dizer que renunciavam a César. A fé cristã era incompatível com o culto ao imperador. E quem não fizesse este culto ao imperador sujeitava-se a ser denunciado, fosse por um vizinho, fosse por um familiar ou até um amigo, desde que eles fossem leais ao imperador. Portanto, principalmente os cristãos gentios viviam mais este risco. O realismo de João nota-se exatamente nos últimos versículos desta primeira secção, isto é, quando nós chegamos aos versículos 8, 9 e 10, em que só adora a besta quem não confessa que o senhorio de Cristo, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, quem não fizesse isto, é evidente que não teria o seu nome escrito neste livro. Só quem confessasse a Jesus como Senhor. Porque o Cordeiro está vivo e aqueles que o reconhecem ficam com o seu nome lá escrito. E isto contrastava exatamente com aquilo que acontecia em termos da besta, ou isto é, do Império Romano. Por isso é que os cristãos acabavam por ser mortos, e este martírio dos cristãos era uma realidade. Mas isso só demonstra, ao mesmo tempo, a sua perseverança e a sua fidelidade. Reparem o que é que diz exatamente o versículo 10. No final, aqui está a perseverança e a fé dos santos.
E devemos entender exatamente esta expressão, a fé dos santos, como sendo a fidelidade dos santos, aqueles que são fiéis. E, portanto, ainda que haja esta questão de ser levado para o cativeiro, como aconteceu com o povo de Israel, ser levado para o cativeiro, ou inclusive é que fosse morto, ainda que isto acontecesse, era necessário que o cristão se mantivesse efetivamente firme, seguro e fiel ao Senhor. Dos versículos 11 até o versículo 18, a segunda besta surge a partir da terra, que leva alguns estudiosos então a dizer que se trata aqui de forças locais que promovem a adoração da primeira besta. Há quem diga até que esta besta que surge da terra ou a partir da terra representa o poder religioso, isto é, os sacerdotes do culto imperial. Em muitas cidades espalhadas pelo Império, nós sabemos que foram construídos vários templos aos imperadores. Portanto, e em muitas cidades que nós conhecemos e que já tivemos a oportunidade, inclusive, de estudar quando estudamos as 7 cartas, cada uma delas tinha praticamente um templo dedicado a um imperador, ou então 2 ou 3 templos dedicados aos vários imperadores. Agora, aqui nós verificamos que a besta tinha alguma aparência de cordeiro, não é? Pelo menos diz que ela tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. A palavra semelhantes denota exatamente a questão da aparência. Uma aparência exterior. E o objetivo, sem dúvida, é enganar. Porque do seu interior vinha a voz como de dragão. Portanto, João quer logo de imediato chamar a atenção precisamente para os seus leitores. Isto é, até porque ele já tinha dito no versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Portanto, e é através do ouvir que a pessoa poderá estar consciente se está perante alguém falso ou não. O uso da aparência exterior para enganar era comum. Muita gente costumava fazer isso. Jesus, inclusive, tinha advertido cuidado com os lobos com peles de cordeiro. Portanto, esta aparência de cordeiro é apenas uma aparência exterior. E só quem ouve verdadeiramente está atento àquilo que pode o enganador fazer. Este poder religioso, se nós continuarmos com esta interpretação, até usa grandes sinais para enganar e levar os habitantes da terra a fazerem imagens da besta. Adoração e subserviência ao poder político e religioso é o que está em causa, no fundo, neste texto. Sim, esta adoração a imagens, esta adoração à criatura, à criação, e não ao Criador. O texto fala-nos de vários tipos de práticas extraordinárias que são apresentadas aqui. Certamente eram práticas de feitiçaria, práticas de magia, que eram muito comuns no mundo mediterrâneo, e o objetivo era demonstrar que o verdadeiro Deus estava ali, embora fosse uma imagem, embora fosse uma estátua. E o truque de fazer estátuas falar criava temor nas pessoas. Sim, e eu digo truque porque isso é o que acontecia naquela altura, fazia-se como que se as estátuas se movimentassem, mexessem os olhos ou outra coisa qualquer, e para que as pessoas ficassem até com um certo receio, dizendo que ali estava efetivamente o imperador, aquele Deus que vigiava todas as coisas, e que por isso as pessoas deviam de temê-lo. E quem não adorasse essa imagem da besta, já sabemos, seria morta. Portanto, aqui estava marcada a linha que dividia o cristão do não cristão. Mesmo assim, poderia escapar alguém cristão. E então a forma de apanhar todos era usar uma marca que era colocada naqueles que faziam os sacrifícios ao imperador ou à estátua do imperador. E essa marca poderia ser posta de facto na mão direita ou então na sua fronte. Alguns estudiosos dizem que aqui há como que realmente uma ironia da parte de João, porque
Os judeus também costumavam fazer isso nas suas frontes, colocavam a lei de Deus ou então no seu braço ou no seu pulso direito. Só quem tivesse esta marca é que podia comprar ou vender aquilo que desejasse no mercado. A palavra para marcar corresponde exatamente ao selo imperial que era colocado nos documentos comerciais. As próprias moedas, reparem, tinham a estampa do imperador como divino. Foi isso que Jesus fez quando perguntou de quem é esta imagem, quando pediu e questionavam sobre se deveria pagar os impostos ou as taxas ao imperador ou não. E Jesus pede uma moeda e, de facto, as pessoas entregam-lhe uma moeda. Portanto, significa que as pessoas andavam, e principalmente os judeus, andavam com moedas com a esfinge do imperador marcada ali na moeda, o que era considerado idolatria. E, portanto, estas moedas também, ao terem a estampa do imperador, apontava realmente o imperador como divino. João chega até a parodiar, se assim nós podemos dizer, com a situação, ao referir inclusive o número 666. E reparem que no final ele diz, no versículo 18, porque é o número de um homem. No texto em grego não está lá o o substantivo está sem artigo definido e por isso é que normalmente se traduz como sendo um, mas se nós fôssemos a traduzir, o número é de homem, o que nos levaria exatamente a não fazer aquilo que outros fazem, que é tentar identificar quem é este homem, porque colocando a palavra um, certamente muitos têm esta curiosidade. Ao longo da história da interpretação do texto, nós sabemos que muitas pessoas procuraram identificar exatamente quem era este 666, uma vez que olham para este texto como sendo uma coisa que vai acontecer só no final dos tempos e que por isso mesmo estão à espera que surja eles, que é então o Anticristo. No entanto, muitas pessoas que pensavam que já estavam no final dos tempos foram aplicando estes números a diversas pessoas. Aliás, nós sabemos que é muito fácil nós articularmos a questão dos nomes das pessoas com o número 666 e se nós fizéssemos às tantas, até o nosso próprio nome acabaria por referir 666. Mas lembro-me que não só o número foi aplicado então a Nero, embora seja necessário fazer ali uma certa habilidade para ser aplicado a Nero, embora o contexto possa também falar sobre ele, mas a realidade é que nós verificamos que depois atribuíram o número a Roma ou então ao Papa. Mais tarde, inclusive, foi atribuído até a Martinho Lutero, de acordo com algumas interpretações. Depois, nos tempos mais modernos, lembramos que alguns interpretaram Samora Moisés Machel como sendo o número 666 porque cada nome dele tinha 6 letras. Ronald Wilson Reagan também foi considerado uma besta, precisamente porque o nome dele apresentava 6 letras para cada nome. Portanto, várias interpretações foram feitas e não era isso que João tinha em mente quando ele estava a referir isto, ou então quando ele, inclusive, dizia calcule o número da besta. O seu objetivo é dizer que, efetivamente, este é um homem, é um humano. Portanto, a besta não passa de humano, de imperfeito, e o número 666 aponta para a imperfeição, o que não se compara de maneira nenhuma com Jesus Cristo, que é divino e que é perfeito. Portanto, os cristãos, nesta altura, tinham apenas uma alternativa. Ou mantinham-se fiéis ao Cordeiro, correndo o risco de não poderem comprar alimentos para sobreviverem, ou então capitulavam diante da besta, vivendo a sua vida tranquilamente no meio da sociedade sem qualquer problema. O dilema que os cristãos viviam naquela altura não era de fácil resolução, não. Afastar-se de um sistema económico premiado com a adoração imperial era, por assim dizer, um suicídio económico.
No entanto, os cristãos daquele tempo certamente se questionavam se deveriam comprar a carne sacrificada aos ídolos, se deveriam de usar as moedas que tinham a imagem do imperador, e, portanto, se deveriam, inclusive, até de participar nos festivais imperiais ou dedicados ao imperador, embora fossem só ali uma presença sem conscientemente estarem a participar. Esta era uma preocupação dos cristãos naquela altura. E João procura mostrar, dizendo, não se esqueçam, a nossa fidelidade ao nosso Senhor, e é aqui que está a perseverança e a fidelidade dos santos, é quando nós aceitamos exatamente que, quando confessamos a Cristo, a nossa vida seja exposta, ainda que corra riscos. E, portanto, João certamente quer que as pessoas entendam esta mensagem. Nós poderíamos dizer que é preciso ser sábio para se viver neste mundo sem se ser infiel a Cristo. É preciso pensar que situações hoje se encaixam exatamente no ambiente ou no contexto que os cristãos viviam no tempo de João. No entanto, precisamos estar conscientes do facto é que Satanás continua a apresentar-se ao mundo as suas bestas, tais como, nós podemos dizer, o poder, a riqueza, a fama, o sexo, a moda e até a inteligência, que é diferente de sabedoria. E o ser humano, de uma forma geral, vai atrás delas e adora-as. E o ser humano gosta de endeusar pessoas, tanto pelo seu poder, ou pela sua riqueza, ou pela sua fama, ou pelo seu prazer. Sim, o prazer acaba por ser também um Deus. É preciso pensarmos em que medida estaremos a ser coniventes com poderes políticos que escravizam. Era uma preocupação dos cristãos naquela altura, até que ponto eles poderiam, de facto, achar que aquilo que o imperador fazia estava correto e que por isso mesmo eles deveriam estar caladinhos. É preciso nós pensarmos hoje em que medida estaremos a ser pactuantes com sistemas bancários que patrocinam guerras ou patrocinam empresas que estão sediadas em países onde se explora a mão de obra, onde crianças trabalham quase sem descanso para que nós possamos ter as nossas coisas. É evidente que isto leva-nos, inclusive, até à questão, devemos nós preocupar-nos com a origem da roupa ou do calçado que nós compramos? Ou de outros objetos? De onde é que eles vêm? Estas e outras preocupações deveriam fazer parte da nossa busca constante por sabedoria. Também hoje nós enfrentamos as necessidades de fazer escolhas em situações que às vezes não são tão claras como nós gostaríamos que fossem. E é por isso que nós precisamos de orar por discernimento. Precisamos de orar por sabedoria para distinguir o que é a aparência da realidade e depois agirmos da forma mais correta. E eu penso que este texto, destas duas bestas, procura exatamente ensinar-nos isto. Até que ponto nós somos capazes de manter esta consciência que é mais importante nós obedecermos ao nosso Deus e sermos fiéis ao Senhor do que propriamente sermos coniventes com determinadas situações que sabemos que estão erradas. Que Deus nos abençoe e até à próxima semana.